Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te contar algumas frases engraçadas que as pessoas falam para quem tem baixa visão. Sério, se eu fosse você, eu ficava nesse vídeo até o final, porque tem cada uma melhor que a outra. É cada frase engraçada que você não tem noção, sabe? Eu reuni essas frases ao longo da minha vida, ou frases que eu ouvi de amigo, que também tem baixa visão, e também algumas eu pedi ajuda para o nosso universitário ChatGPT, que ele é maravilhoso, eu tenho usado muito ele no meu trabalho e tem sido, assim, sensacional para conseguir ter mais ideias de vídeos. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu tenho ela desde que eu me entendo por gente, ou seja, são aí 27 anos convivendo com essa deficiência. É muita coisa, não é mesmo? Então eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendi ao longo desse tempo, mas eu também aprendo muito com vocês. Então, se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, alguma sugestão de alguma coisa, utiliza o campo dos comentários que eu vou amar responder por meio de um vídeo, ou responder seu comentário. E também, se você recebeu alguma mensagem, engraçada, algum comentário interessante pra gente dar risada, comente aí. Aqui nesse canal tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto, que é a baixa visão, tá? Então, se você quiser se aprofundar, conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência, eu vou deixar o link aqui no box de descrição para que você possa maratonar depois de assistir a esse vídeo. Além disso, tem o meu link de afiliados Amazon, um link geral do site da Amazon, já que eu não estou indicando nenhum produto aqui nesse vídeo hoje, então eu vou colocar o link geral. E através desse link, comprando qualquer coisa lá na Amazon, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Mas chega de enrolação, vamos para o vídeo, para vocês começarem a dar risada aí na sua casa. Eu sugiro que vocês já separem aí um chá, um suco, um café, enfim, para que você possa ir bebendo alguma coisa enquanto vocês vão dar várias risadas nesse vídeo. Se você fechar um olho e olhar do lado, será que você não vai conseguir enxergar? Gente, se com dois olhos a gente já não está conseguindo enxergar, imagine com um só. Eu acho que essa ideia vem justamente porque quando a gente olha só com o olho, teoricamente a gente vai meio que forçar esse olho a enxergar. Só que isso não faz com que a gente enxergue melhor, porque querendo ou não, a baixa visão é uma deficiência, né? Então não tem o que a gente possa fazer, né? Não tem cirurgia, não tem uma correção, né? Então assim, infelizmente não. Se a gente fechar um olho e forçar andar aí como um pirata, né? Não vai resolver a nossa situação, a gente vai continuar tendo baixa visão do mesmo jeito. E se você olhar bem forte, tipo, forçando a sua visão, a imagem ela não vai focar. Mais uma vez, isso não vai acontecer. Infelizmente, tem pessoas que têm a baixa visão e não conseguem enxergar nítido, né? Não conseguem ter foco nas coisas. Graças a Deus, a minha visão ela é nítida, então eu consigo ver as coisas bem. Depende da situação e da distância também. Por exemplo, se eu estou em uma avenida com várias coisas, a imagem vai ficar um pouco desfocada. Mas se eu estou olhando um livro, lendo ali, eu consigo ver nitidamente. Mas tem pessoas que, mesmo para ler alguma coisa, a visão é um pouco embaçada. Então, forçar o olho e tentar focar em alguma coisa para fazer com que ali a imagem ela fique focada, não funciona, tá? É muito engraçado, né? Essas perguntas fazem a gente ver que a nossa deficiência, infelizmente, ainda não é tão conhecida, né? E as pessoas acabam perguntando essas coisas ou em tom de curiosidade ou em tom de brincadeira mesmo, né? Porque tem gente que gosta tem esse jeito mais humorado. Eu particularmente não ligo, tá? Quando eu escuto alguma coisa assim bem engraçada ou até alguma dúvida mesmo, porque eu sei que gera curiosidade, né? Nem todo mundo conhece e é por isso que eu tô aqui na internet. Mas vamos para a terceira. E se eu desenhar as coisas bem grandes para você, tipo um outdoor, será que você não vai conseguir enxergar? Gente, mesmo que as coisas sejam grandes, vai por mim, eu ainda vou me aproximar para conseguir enxergar. Então não é o tamanho que vai fazer com que eu enxergue de longe, né? Infelizmente, por conta da miopia, do estrabismo, baixa visão, enfim, o boom de coisa que eu tenho aqui no meu olho não me faz enxergar realmente 100% bem de longe. Então, de toda forma, eu tenho que me aproximar para conseguir enxergar. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na casa da minha avó tem uma televisão que ela é enorme.
Mesmo assim, por exemplo, se eu estou assistindo um jornal, eu consigo ver o rosto, né? Consigo ver ali a fisionomia do jornalista, mas sempre tem aqui embaixo alguma coisa falando sobre a notícia. Essa informação que tem aqui embaixo falando sobre a notícia, eu não consigo ler de longe, mesmo que a televisão seja enorme. Eu tenho que ir lá, me aproximar e ler. Na maioria das vezes eu não faço isso não, tá? Eu nem assisto jornal. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, filme legendado não dá certo, por mais que seja no cinema, né? Eu teria que estar bem perto da tela, o que é impossível porque a tela do cinema ela é enorme. Então, filme legendado, por exemplo, é meio que impossível, é melhor dublado para a gente conseguir enxergar. Então, não, aumentar o tamanho das coisas não vai fazer com que a gente enxergue normalmente, né? Como vocês enxergam. Uma prova disso, por exemplo, é o Enem. O Enem, ele tem uma prova, é bem enorme em relação à prova de vocês que enxergam. Então, por exemplo, a de quem enxerga bem é assim, e a nossa é mais ou menos tipo assim, maior que esse espaço que eu falei aqui para vocês. E aí tem algumas imagens lá, né? Tem muitas questões com imagem. E mesmo assim, a gente precisa de uma descrição daquela imagem para que a gente possa entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes, por mais que esteja grande, a gente não consegue bater o olho e identificar o que está passando naquela imagem. Espero que vocês tenham entendido. É um pouco complexa a situação de explicar para vocês. Você já tentou limpar seu óculos? Será que não é só sujeira? Menina, se fosse isso, eu tava salva, sabe? Nossa, minha vida tava ganha, porque eu limpo esse óculos umas 2 vezes no dia. E o óculos tem uma coisa interessante. Eu não sei o que acontece, mas ele suja muitas vezes no dia. Parece ter um dedo invisível passando pelo olho que suja. Impressionante. Quando eu vejo, ó, por exemplo, aqui, ó, bem aqui embaixo já tá sujo. E é porque eu lavei ele hoje, mas eu já tô vendo que aqui nessa parte de baixo já tá sujo. Fazer o quê, né? Ele quer viver sujo, a gente tem que deixar. Mas infelizmente não resolve. Limpar o óculos vai fazer com que a gente enxergue as coisas um pouco melhor, né? Do que com ele todo embaçado, todo, né, sujo. Mas não faz com que a baixa visão ela suma, não faz com que a gente volte a enxergar 100% bem. Queria muito que ele fizesse esse milagre, queria, até porque meu óculos ele custa uma fortuna, né? Mas infelizmente ele não faz esse milagre. Essa pergunta é a mais engraçada que eu coloquei nessa lista aqui, sério. Você enxerga em HD ou em VHS? Gente, eu ri tanto quando eu ouvi essa pergunta aqui. Na verdade, foi uma pessoa que eu conheço que já recebeu essa pergunta. E eu fiquei tipo, como assim? Tipo assim, com certeza não é em HD, porque HD é alta resolução, né? Seria a pessoa que enxerga bem, não é HD. VHS eu acho que também não é, porque VHS ela é uma qualidade bem inferior, né? Acho que a gente ainda está no meio termo, né? Não sei explicar para vocês essa situação, mas eu acho que a gente está mais pro meio termo dos dois, não é nem tão bom nem tão ruim. Pelo menos assim, na minha concepção, na forma como eu enxergo as coisas. Isso vai depender de cada pessoa, como eu falo para vocês, a baixa visão ela é única, né? E cada pessoa vai ter uma visão diferente. Então, dependendo de cada pessoa, para ela, a visão dela é meio que HD, mas para outras pessoas parece VHS, porque ela não enxerga quase nada. Então, depende muito, tá? Mas assim, para mim, eu meio que acho que é o meio termo disso aí. Se você usar uma lupa do tamanho de uma pizza, será que não resolve? Gente do céu, que lupa seria essa? Gigantesca, né? Pra gente conseguir enxergar. Na verdade, não é nem o tamanho da lupa em si que vai fazer com que a gente enxergue. É o tanto de grau que aquela lupa tem para fazer com que aumente, ou seja, o número de vezes que aquela lupa aumenta. Então, tem lupas que aumenta 10 vezes, 20 vezes, 60 vezes. Eu tenho uma ali que aumenta 60 vezes. Tem outra que aumenta já 10. Então, isso vai fazer com que a gente enxergue. Não é o tamanho em si da lupa, mas realmente a quantidade de grau que ela tem, digamos assim, para fazer com que a gente enxergue melhor. Eu não sei se é exatamente grau, mas no meu ponto de vista acho que é. Mas assim, quando você vai comprar uma lupa, ela fala, aumenta tantas vezes mais. Aí você já tem uma noção de quantas vezes essa lupa vai conseguir aumentar. Então, cada pessoa vai precisar de uma lupa de um tamanho diferente. Tem a lupa eletrônica que ela aumenta bastante e você consegue controlar. Então, é como se você tivesse em uma lupa só várias lentes de aumento, né? Que você consegue controlar, aí tem alto contraste, enfim.
É bem legal, porém tem um precinho bem salgado. Mas eu vou deixar o link para vocês de uma lupa eletrônica que eu andei pesquisando na Amazon esse tempo e eu achei ela bem interessante. Então eu vou deixar o link dela aqui na descrição para vocês, caso tenham interesse em dar uma olhada e tenha com a condição financeira, né, para comprar. Eu vou deixar aí para vocês. Quando você sonha em alta definição ou também em embaçada? Gente, eu vou contar para vocês a minha experiência, tá? Pra mim, no meu sonho, eu continuo vendo as coisas como uma pessoa com baixa visão. Esses dias eu até gravei um vídeo curto para as redes sociais, falando de um sonho que eu tive e eu falei, nossa, até no sonho a baixa visão me incomoda, porque realmente eu tenho a sensação de que no sonho, infelizmente, a baixa visão ela me acompanha, ela não deixa eu enxergar as coisas bem. Seria ótimo se pelo menos no sonho, né, eu conseguisse ver as coisas, mas não tá acontecendo não. Sabe como era o sonho? Eu vou contar pra vocês. Eu sonhei que eu tava conversando com uma amiga e aí ela tava virada de lado, assim, pra mim, e eu tava de frente, né, e ela tava de lado. E aí eu vi alguma coisa ressaltada assim na boca dela e pra mim era o dente que tava ressaltado. Só que quando ela virou de frente, eu vi que era o palito do pirulito. Tá entendendo como é que a baixa visão me acompanha? Ela me acompanha. Porém, nesse vídeo teve algumas pessoas que comentaram que no sonho conseguem enxergar bem, né? Aí quando acorda, né, volta para a realidade. Foi isso que a pessoa comentou. Então vai depender de cada pessoa. Tem gente que vai enxergar como a baixa visão, né, com a baixa visão, e tem gente que vai enxergar bem. Então é isso aí. Deixa aí nos comentários como que você sonha, tá? Como é o sonho para vocês. Tu enxerga tipo como o Wi-Fi tá fraco, sabe? Sabe quando o sinal do Wi-Fi tá fraco? Você enxerga dessa forma? Gente, eu achei muito criativa essa pergunta e achei muito engraçada. Eu acho que é até uma forma de eu dizer pra vocês como que é a minha baixa visão. Agora eu vou usar isso. Olha, eu enxergo igual o sinal da Wi-Fi, fraco. Quem sabe assim as pessoas não entendem. Olha, fraco, eu diria que não é. Pelo menos assim, a minha visão, eu consigo enxergar as coisas, nítido, porém, se comparar com uma pessoa que enxerga, realmente é um sinal fraco de Wi-Fi, certo? Então, assim, mas pra mim, que vivo com essa deficiência há tanto tempo, eu já me acostumei que, no meu ponto de vista, não é fraca. É uma visão que eu consigo fazer muita coisa na minha vida, certo? Mas se comparar, por exemplo, com a visão de uma amiga minha que não tem nenhuma deficiência, é lógico que a minha vai ser um sinal fraco de Wi-Fi, porque eu não vou conseguir ler um rótulo de alimentos, eu não vou conseguir ler a data de validade de um produto, eu não vou conseguir, por exemplo, achar com facilidade alguma coisa que eu esteja procurando na rua. Por exemplo, eu estou andando e procurando onde é que é o banco, né? E aí eu não vou conseguir olhar de longe e ver, é ali, né? Eu tenho que me aproximar bem para conseguir enxergar onde ele está. Mas assim, tu enxerga em preto e branco, igual a televisão antiga? Gente, graças a Deus que não. Eu enxergo colorido, assim como vocês. Graças a Deus, no meu olho não tem nenhum problema em relação a cones e bastonetes, que é a parte do nosso olho responsável pela cor, né? Pela formação da cor. Então eu não tenho dificuldade, por exemplo, em perceber o que é um azul, o que é um verde, o que é um vermelho, o que é um preto, o que é um branco, o que é um bege, o que é um vermelho. Eu não tenho essa dificuldade. Mas eu vejo que tem algumas pessoas com baixa visão, que eu acompanho na internet, inclusive, que tem uma certa dificuldade quando a cor ela é muito próxima. Por exemplo, um azul marinho e um preto são cores próximas, então essa pessoa ela tende a confundir. Eu particularmente depende da iluminação. Se eu tiver em um ambiente claro e me dá essas duas cores, eu consigo diferenciar. Porém, se o ambiente está escuro, eu vou achar que as duas é preto. Então a luz ela influencia muito para que eu consiga diferenciar e enxergar bem. Mas respondendo à pergunta, eu não enxergo preto e branco, né, igual a televisão antiga. Enxergo colorido, graças a Deus. Já pensou como seria enxergar tudo preto e branco? Nossa Senhora, dá até um arrepio. Quero não, gente. Já tem problema demais nesse olho. Ainda bem que eu enxergo colorido. E se passar aquelas gotas de colírio milagroso que vendem no Instagram, será que não vai resolver o seu problema? Gente, esse aqui é um assunto muito sério, não é nada engraçado, né? Pode ser engraçado,
Porque assim, cara, é um colírio milagroso que vai resolver a sua vida. Você não já tentou? Sabe assim? Mas não vai resolver. Não existe esse negócio de colírio milagroso, pomada mágica. Gente, isso aí é tudo marketing para enganar vocês. E se eu fosse vocês, antes de usar qualquer coisa dentro do seu olho, procure o seu oftalmologista. Porque, sério, tem muita gente que perde a visão só porque usou um colírio errado. Isso não é brincadeira, isso é um assunto muito sério. Então, nunca, em hipótese alguma, use algum colírio só porque a pessoa disse que vai ser bom para o seu olho, só porque a pessoa disse que vai curar a sua visão. Não vai, tá? Eu vou te colocar no chão. A baixa visão não tem cura ainda. E não adianta você ficar procurando cura milagrosa, porque muitas vezes você só vai piorar o que você já tem. Então, antes de fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, vai no seu oftalmologista, procura se você pode usar ou não, que de repente você tem até uma alergia que o médico já falou pra você, mas você não lembra, e aí você usa e aí piora, enfim. Quero nem pensar nas consequências disso, assim, é um assunto realmente muito sério. Então, não use qualquer colírio. Se você sente, por exemplo, seu olho está seco e aí você quer ir lubrificar o seu olho, tem colírio lubrificante que é vendido até sem prescrição médica. Assim, esse aí é tranquilo porque é lágrima artificial para você hidratar o seu olho. Mas fora isso, não use colírio. Então, tá sentindo qualquer coisa no olho, é uma alergia, é uma coceira, vai no médico. Não usa um colírio. Ah, o vizinho usou tal colírio e resolveu. Vou colocar aqui também, era a mesma coisa. Não use. Tá? Você não sabe se o problema do seu vizinho é o mesmo do seu. Você pode simplesmente perder a sua visão por causa disso. Então, não use colírio de outra pessoa. Essas foram as perguntas engraçadas que eu selecionei para trazer aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, porque apesar de engraçado, a gente tenta ensinar alguma coisa também. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.